Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia para todos os nossos irmãos e amigos que estão do outro lado nos assistindo. Graças a Deus por mais este domingo, onde nós vamos estudar mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, de 8 de novembro. Isso. Graças a Deus por isso. Nós vamos dar início a esse trabalho com oração. Pastor Exídio, nosso professor e diretor da nossa faculdade, professor Exídio, e vai fazer uma oração da abertura do trabalho. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Para nós é um privilégio, nesta manhã, esse domingo abençoado, ministrar aos irmãos a boa palavra. Oremos. Pai Santo, pedimos a Tua bênção, Senhor. Usa esse tema, usa o assunto dessa lição para edificar, consolar, orientar, para dar a todos nós, Senhor, direcionamento para a Tua glória, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão, nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor de Taguatinga Sul, que tem como presidente desse ministério, pastor Osival Pereira Xavier. Muito bem, nosso tema de hoje, lição de número 6, nós estamos estudando o Jó, todo esse trimestre, tem por título a Teologia de Elifaz. É um dos amigos que foram visitar Jó. Só os pecadores sofrem, é o tema da lição. A Teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Para os irmãos ficar por dentro do texto que nós vamos ler já, encontra-se no livro de Jó, capítulo 4, versículos de 8 a 15. Então, primeiro, abra sua Bíblia, se você não tiver revista, em Jó 4, de 8 a 5. Depois você pula para o capítulo 15 de Jó. É na sequência. Nós vamos dar os capítulos 4, as porções do capítulo 4, capítulo 15 e o capítulo 22. Mas à medida que nós vamos lendo, nós vamos, quando chegar no momento, a gente vai falando o momento do texto aqui. Então, o pastor Exídio já vai fazer a leitura do texto áureo, que se encontra em Jó 4, 7 e 8, e depois a verdade prática. Nós vamos lendo aqui, vamos ler a verdade prática. Muito bem, meus irmãos, o texto áureo se encontra em Jó, capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Muito bem. Jó capítulo 4, versículo 1 nos diz: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muito e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Agora, pulemos para Jó, capítulo 15, verso 1, que diz: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? Encherá o seu ventre de vento oriental? Arduindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Agora, pulemos para Jó 22, versículo 1, que diz: Então respondeu Elifaz o temanita e disse:
Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Muito bem, queridas irmãs e irmãos, prosseguindo no nosso estudo de hoje, passemos agora para a introdução. Eu convido o professor Silas para ler para nós a introdução da lição. Depois nós vamos aos objetivos, né, irmão? Isso. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Isso. Nesse sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria aguardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó e cada acusação de Elifaz. Muito bem. A lição está dividida em 3 tópicos, não é? Veremos que o objetivo geral e os específicos, para melhor entendermos. O objetivo geral, Ciro diz, qual é o objetivo geral? Destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. E os objetivos específicos, Ciro, são 3. Quais são? Primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Isso. Segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado à quebra da tradição religiosa. E o terceiro, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Muito bem. Queridas irmãs e queridos irmãos, como já vimos, né, são 3 os tópicos que abrangem o conteúdo da lição. Né? Primeiro tópico, está bem claro aí, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Segundo tópico, os pecadores no contexto da tradição religiosa. E o terceiro tópico, os pecadores diante de um Deus infinito. Vimos que a introdução foi lida pelo professor Silas e gostaríamos de ouvir o professor Silas sobre as suas considerações sobre a introdução. Bom, a introdução diz o seguinte: Elifaz, na sua teologia, diz: a justiça é retributiva. Muito bem. Pronto. Isto é, quem pratica o bem recebe o bem. Muito bem. Logo, acusa Jó de ser culpado de alguma coisa para receber tal castigo. Tal castigo. Silas, é interessante, minhas irmãs e meus irmãos, que nós atentemos ainda sobre a introdução. Né? Observe que no capítulo 2, Silas, no versículo 11 a 13, Jó recebeu a visita dos seus amigos. Sim. Que durante 7 dias e 7 noites ficaram sensibilizados com as calamidades que sobrevieram a Jó. Né? E um detalhe que nós temos que tomar bastante, observar com bastante atenção é que tanto Elifaz como Bildade e Zofar foram visitá-lo. Né? E quando esse com o patriarca, a princípio, obviamente, tinham boas intenções. Sim. Eles estavam cheios de boas intenções. Queriam consolar, queriam confortar. Não é? E aí, diante do lamento, do capítulo 3, que nós vimos lá passada, eles ouviram o lamento de Jó. E aí, no capítulo 4, que é o que nós vamos estudar hoje, vem a reação, que começa com Elifaz. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e das irmãs em casa, que no capítulo 4, versículo 1 diz, então, observa, Sila, respondeu Elifaz. Então, quer dizer, depois do quê? Depois de ficar 7 dias observando aquela situação caótica de Jó. Certamente se condoendo com ele. Condoendo, com certeza, né? Como já falamos. Depois do quê? Depois de ouvir o lamento de Jó. Qual foi a ação? Qual foi o conselho? O que Elifaz disse? É isso que nós vamos estudar hoje. Primeiro tópico, Sila. Primeiro, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Eu vou ler aqui, você faz o comentário. Diz assim, 1.1, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio
oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Silas, é com você. Pastor, é o seguinte, a lei da semeadura e da colheita, ela funciona. Certo. É bíblica essa lei, funciona. Quer dizer, o mal traz sempre as consequências, Com né? certeza. Verdade. Claro, quem planta milho, colhe milho, não vai colher feijão, certo? Mas a justiça de Deus é para todos. Para todos. Não é só para Sol para nasce todos. para todos, né? Sol nasce para todos. Isso. Para os bons e para os maus. Elifaz julgou mal o sofrimento de Jó. Embora o irmão tenha dito no início, e é uma realidade, eles foram lá para se condoer com Jó. Ficaram sabendo, olha, Jó está doente, mas chegou lá. Foi tão grave o que ele viu, que eles ficaram pasmos, ficaram 7 dias ali observando. Aí, como o irmão falou, depois que Jó começou a falar, ele começou a contradizer Jó. Então, ele acusou Jó de ter praticado alguma coisa, algum pecado, Isso. que justificasse o seu sofrimento. Muito né? bem. Então, essa acusação somou mais ainda o sofrimento de Jó. Somou mais ainda. Silas, eu quero fazer uma observação seguinte. Olha só. Observe que o livro de Jó, para dizer a verdade, é o livro que retrata o quê? O diálogo dos 3 amigos com Jó. E é a partir de agora, a partir dessa lição, que nós vamos entrar de fato. Vamos entrar em detalhes. Agora, uma coisa, Silas, nós temos que entender, minhas irmãs e meus irmãos, que já foi dito pelo Silas, nós falamos. Os 3 amigos tinham boas intenções. Tinha. Nós temos que também aqui ser bastante cautelosos com esses 3 amigos de Jó. Por quê? Eles, no seu entendimento, na sua visão teológica, buscaram fazer ou dar o melhor que tinha. Sim. Porém, de forma Equivocada. Então, eu quero fazer uma observação, minhas irmãs e meus irmãos. Observa aqui, ó. Na teologia de Elifaz, o que é teologia aqui? Isso é, no pensamento, na ideia, no conceito que ele tinha de Deus, o inocente não poderia sofrer dano algum. Essa era a teologia que era defendida por ele, pelos seus 3 amigos e pelo próprio Jó. Jó também tinha isso. Que era o Tanto é que ele conceito, reclamava. isso, era o entendimento de Deus. Então, ele chega à conclusão, ele faz, se Jó achava-se justo, então, de onde viria o seu sofrimento? Já que os retos não sofrem. Esse foi o questionamento de Elifaz. Já que Jó diz que é íntegro, justo, temente a Deus, que é um homem realmente que está em intimidade com o seu Deus. Então, por que ele está sofrendo? Quem está errado, ele ou Deus? Ou é nós que estamos errados? Então, esse foi o questionamento. Foi, verdade. Então, a princípio, seria bom que entendamos, viu, meus irmãos, que a visão que eles tinham de Deus, também Jó, era uma visão que entendia que Deus pune os culpados e abençoa quem? Os inocentes. Visão essa que não é real. Nós, como você disse, veremos que nem sempre, males, catástrofes, doenças, problemas existenciais, nem sempre são causados por pecados. Tem N formas de causa dos problemas existenciais. E é interessante, Silas, que ele seguiu nessa sua teologia. Desde esse ponto, Silas, uma observação? Pastor, mais uma observação seguinte, olha só. Quando eles ficaram sabendo que Jó tinha sofrido essa calamidade, provavelmente ele não sabia assim o tanto que Jó sofreu, o tanto que a revés que Jó sofreu. Isso. Inclusive no início, pode ver que no versículo 1, 2, ele falou, olha, eis que ensinaste a muito a esforçar as mãos. As suas palavras levantaram os joelhos desfalecentes. Isso. Você aconselhou muita gente boa. Agora é o seguinte, não é possível você um homem tão próspero, um homem de uma família abençoada, um homem rico, um homem com saúde, que diz que é temente a Deus, de repente, alguma coisa está errada. E outras palavras, não tem condições de você estar lá em cima, de repente, você está na miséria. E outras alguma palavras, coisa aconteceu. Olha, Jó, você está escondendo alguma coisa. vamos continuar? Então, vimos no 1.1, meus irmãos,
que a teologia de Elifaz era a teologia de quê? Não é? Se alguém sofre, é porque esse alguém está em pecado. Está em pecado. Não é? E aí, continuando, né, que é a lei da semeadura, né, e da colheita. 1.2 diz, o homem, na visão de Elifaz, colhe o que plantou. Não é? Eu vou ler aqui, depois vamos dar uma paradinha. Ó. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Jó 4,8, ele diz, segundo eu tenho visto, é Elifaz que está falando, Isso, para Jó, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Portanto, para Elifaz, não é? Nós habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações. Até aí, não há problema na visão de Elifaz, né? Continuando, a Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune o quê? Os maus. Salmos 1, versículo 6. Lá no Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Portanto, minhas irmãos, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia o quê? Pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Continuando. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. É verdade. Silas. Pastor, o homem colhe o que plantou, isso é verdade. Isso aí não dá, não tem, tudo bem. É verdade. E é também verdade que o pecado traz consequências. Consequências. Traz consequências. Mas aí não era o caso de Jó. Mas não era o caso de Jó. Viu, Silas? É importante que as irmãs e irmãos entendam, exatamente. Entendam que o caso de Jó não era a consequência do pecado. Não era a consequência do pecado. Porém, o pecado produz sofrimento. Produz sofrimento. Então, não é o caso de Jó. A Bíblia fala da lei semeadura e com muita propriedade. Mas como o irmão falou, no caso de Jó, embora humano, sujeito ao pecado, que é todo homem, inclusive ele também, a lei da semeadura não estava sobre ele, pesando sobre ele. Não estava pesando sobre ele. E ele mesmo ficava assim procurando, ele mesmo estava procurando assim, ele estava tentando explicar para os seus amigos, mas ele parece que ele não convenceu. Na verdade, no início ele não convenceu os amigos dele. Aliás, não convenceu em lugar nenhum. Não convenceu os amigos dele. Os 3 amigos que... Mas Jó tem, Jó. Como não falou nisso aí, Jó? Você está escondendo alguma coisa, Fala alguma coisa aí. Porque não é possível, Jó. Ele fala assim, não é possível, Jó. Você, aquele homem que estava lá em cima, de repente está numa desgraça dessa. Não. Isso aí, na minha religião, na minha teologia, é o seguinte, Deus puniu porque você fez uma coisa errada. Então, lá, o que na linguagem é o seguinte, eles estavam julgando Jó por algo que Jó não tinha feito. E Jó, óbvio, sabedor da sua vida espiritual, dizia, não, eu não pequei. Esse embate, a lição que aprendemos aqui, minhas irmãs e meus irmãos, é que tem coisa que nós temos que ter muito cuidado quando fazemos uma análise da vida do irmão. Verdade. E aqui na revista diz, quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Aí diz mais, ao julgar precipitadamente, infelizmente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver o lado, o todo da questão. Jesus em Mateus capítulo 7 diz lá, não julgueis para que não sejais julgados. Por que olhar, não é isso, no argueiro, no cisco que está no olho do irmão, enquanto a trave está no nosso? Então, queridas irmãs e queridos irmãos, os amigos de Jó fizeram um julgamento precipitado da situação em que Jó enfrentava.
É óbvio que na Bíblia, como nós lemos, nós temos lá, por exemplo, nós temos lá em Lamentações 3 que diz, né, de que se queixa? 3,39, de que se queixa, pois homem vivente, queixa cada um dos seus próprios pecados. Porém, aí está falando que os sofrimentos é proveniente do pecado, só que no caso de Jó, não era. E também muitos casos atuais. Quantas vezes um irmão, uma irmã é acometido de um problema sem ver, sem quê, e de repente, né, fica a questionar: o que eu fiz? Não, eu digo aqui com toda seriedade, minha irmã, você não fez nada. Isso é coisa natural. Todos nós estamos sujeitos a problemas. Quantas vezes uma família, de repente, é acometida por uma situação catastrófica? Ninguém fez nada de errado. Porém, todos nós estamos sujeitos a leis naturais. E estamos sujeitos, não é, ao mundo, estamos vivendo num mundo que não é um mundo perfeito. Então, não podemos acusar nem A nem B, e nem muito menos acusar Deus. Então, o caso aqui dele faz, ele estava defendendo a visão teológica dele, Sim. que também era a mesma visão de Jó. Mas Jó, com a sua experiência amarga, ele disse: peraí, alguma coisa está errada, porque eu não pequei. Não é isso? Então, fecha nesse ponto, quer dizer o seguinte, observe, ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Em outras palavras, minhas irmãs, meus irmãos, só Deus conhece o que está no interior, na mente do ser humano. Só. Quem somos nós para julgar o servo alheio, como diz lá em Romanos? Cuidado, meu irmão, se por acaso alguém da sua família ou na igreja, ou se alguém já precipitadamente já falou, isso aí, essa pessoa está passando por outra situação por causa disso, por favor, reveja seus conceitos. Antes de dar qualquer opinião precipitada, vamos fazer o quê? Orar, amigo Deus, me dá graça, me dá sabedoria, me dá um equilíbrio para não julgar de forma errada. E aqui para nós, que tem de irmãos sofrendo e cada vez mais piorando o seu sofrimento, por causa de pessoas que não compreendem, que não têm o mínimo de sensibilidade espiritual, que já vai logo acusando, não está na história. Pastor, só para exemplificar um pouquinho, só para deixar bem claro esse assunto aí. Eu conheço um certo irmão, sim. Ele foi orar para uma pessoa e ele foi com muita fé. Eu vou lá e curo, tal, fé. E chegou lá, não aconteceu nada. Depois ele falou: irmão, se você tem alguma coisa, confessa. Sei. Quer dizer, a fé dele pifou ali. E ele já estava querendo colocar culpa no irmão. É isso que o irmão está falando. Isso acontece muito. É isso que o irmão está falando. É isso aí. Aquela família está passando por tal e tal, tem um filho doente, uma filha doente. Aí Deus está cobrando, olha, cuidado com esse negócio que Deus está cobrando, meu irmão. Não vamos se precipitar. Não. Vamos ter muito cuidado. Para não, em vez de ajudar, atrapalhar ainda mais. Igual aqui, o sofrimento já aumentou aqui cada vez mais. Eu já ouvi casos de irmãos que, infelizmente, perdeu um parente e o irmão foi lá e disse: isso é por causa do pecado, estava fora da vontade de Deus. Isso é lá conselho, isso é lá orientação que se diz. Então, quero dizer para os irmãos que não devamos precipitar. Não. O irmão, a irmã, está passando por luta, por dificuldade. O que temos que fazer, pastor? Orar por ele. Ore por ele. Deus, dá graça ao teu filho, dá graça à tua filha para suportar esse problema. Senhor, cuida. Temos aqui orar pelo nosso irmão que está passando por lutas e não jogar pedra. Isso, se condoer com ele, né? Porque ninguém sabe o que está nos bastidores espirituais, só Deus que está no céu. O que a Bíblia fala? Chorai. Com os que choram. Muito bem, Silas. E alegrai. Com os que se alegram. Então, o irmão está passando por luta, por dificuldade, houve uma tragédia. Em vez de ficar apontando o dedo, diga: Deus, consola teu filho, consola tua filha. Pai, por teu Espírito Santo, dá graça. E assim fazendo, minha irmã, meu irmão, nós estaremos juntos, somando forças para caminhar para o céu. Silas, vamos para 1.3? 1.3, a queixa. Então vamos recapitular. Vamos lá. O primeiro tópico é os pecadores no contexto da justiça retributiva. Certo. Vimos que 1.1, a lei da semeadura e da colheita. 1.2, o homem colhe o que plantou. Detalhe, isso é bíblico. Só que não é o caso de Jó. Não.
né? A teologia de Elifaz, em parte, era certa, só que ele não conseguia entender o porquê que um justo sofre. E agora estamos no 1.3, que é o que, Silas? A queixa de Jó. Isso, agora Jó, que não é, né, que é humano, teve que se defender. O que ele falou aí, Silas? Vamos lá então. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Isso. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. O que é a causa e efeito, né? Fez alguma coisa, pecou, é punido. Isso. Fez o bem, recebe bem. Isso. É feito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, Isso. mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava ao caso de Jó. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos parar aqui. Observe que, conforme o comentarista aqui, ele, de fato, ele estava defendendo, Elifaz estava defendendo, minhas irmãs e meus irmãos, o quê? O pensamento teológico sobre Deus. Quando eu falo pensamento teológico, eu falo pensamento, o entendimento sobre Deus naquela época. Naquela época. Que também Jó entendia assim, mas Jó, com a experiência amarga que estava enfrentando, ele começou a entender, a ver a coisa com outros olhos. Porque Jó entendia o que se passava. Ele está vivendo, irmão. Porque aqui para nós, meu irmão, só quem está sofrendo sabe o que é o sofrimento. Sim, sabe. Era muito fácil para Elifaz e seus amigos de fora darem palpite, falarem, defender sua teologia, defender seu ponto de vista, defender sua autoridade. Isso é muito fácil. Mas eu quero ver quem está vivendo. É igualzinho hoje, irmão. É muito fácil, minha irmã, meu irmão. As pessoas julgar você, dizer, você está assim, é por causa disso. Quero ver viver a realidade. Voltemos para cá. Continua a leitura, Silas. O patriarca não aceita a tese de Elifaz. E por isso sente-se alienado de Deus. Isso. E de si mesmo. E de seus amigos. Olha só, de Deus, dos amigos e de si mesmo. Vamos fazer uma observação? Vamos. Alienado aqui, quer dizer, ele sentiu-se assim, né, sozinho. Ele sentiu que Deus não deixou ele de lado, que os amigos com quem ele contava também não estavam cuidando dele, né? Então ele sentiu-se sozinho, abandonado, né? Porém, já falamos em outras lições, Deus, na sua infinita graça, estava nos bastidores cuidando de tudo. Controlando tudo, tá? Isso. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Isso. Ele era justo, claro, ele era justo. Não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Muito bem. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Sim. Que ele queria resposta, né, pastor? E resposta, meu filho. E ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador. Isso. Onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Vamos fazer uma paradinha aqui? Sim, observa aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar um trecho que você leu aí, ó. Ele não quer, ele quem? Jó. Não quer explicações baseadas em quê? Teologia. Teorias teológicas antigas. Na astrologia, mas eu penso que é assim, nossos pais ensinaram assim, é desse jeito. Não. Jó queria algo diferenciado. Aqui, ó. Mas uma conversa sincera. Através de um relacionamento direto com o Criador. Ele queria que Deus, de fato, usasse os seus amigos para trazer uma palavra de edificação, consolação, esperança e esclarecimento. Verdade. E é isso que hoje muitos servos e muitas servas que estão passando por lutas desejam. Que eu e você, que nós sejamos portadores de mensagens de edificação, de consolação, de esperança. E não mensageiros que jogam na cara a situação. Que é o que ele estava fazendo. Rapaz, você está nessa situação porque você pecou. E tem mais, viu, Jó? Você pecou e você sabe que pecou, mas não quer confessar. Não quer confessar. E outro detalhe que eu cito aqui, ó. Aqui, ó. Último parágrafo. No momento da dor, lê para nós aí. No momento da dor, a melhor coisa a fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Então, despreza as acusações, meu irmão, e vai começar com Deus. Tenta um diálogo com Deus. Silas, deixa os outros falar o que falar. Deixa os outros falar o que quiser. É verdade. O que importa, minha irmã, meu irmão, é a sua comunhão com Deus.
Eu sei que eu falo a pessoas que estão sofrendo problemas seríssimos em seus lares, problemas de relacionamento, problema de doença, problema de percas. Ei, se alguém chegou para você e disse, é por causa disso, por causa daquilo outro, não te preocupas, não deixe se levar por vozes negativas, por vozes, contrárias. Talvez são vozes que o próprio inimigo está usando para te confundir a mente. Vá para o joelho, minha irmã, meu irmão, diga, Deus, eu tenho o Senhor que é o amigo que não falha. Busque nele socorro, confiança, leia a palavra e você vai receber de Deus o consolo na hora certa. Então, Silas, esse item 3, a queixa de Jó, então Jó aqui, a queixa aqui não é blasfêmia não, é isso? Não, queixa aqui, minhas irmãs, é um coração angustiado. Estava gritando em dor. Meu Deus, olha, eu tenho sido sincero, eu tenho te servido, não é? Até aqui eu tenho defendido, olha aqui, meu Deus, até aqui eu tenho defendido uma posição, a minha posição teológica, isto é, a minha crença em ti, é que o Senhor é um Deus que recompensa os justos, mas que castiga os maus, e eu tenho sido justo, eu estou sendo castigado, por que isso, meu Deus? Me ajuda a entender. E eu vou fazer uma parafrasear, e agora, meu Deus, os meus amigos, que são meus amigos de fato, nem eles estão entendendo nada, e começam até a me acusar. Senhor, eu não aceito essa posição do Elifaz, porque eu não peguei. Então, diante de tudo isso, qual é a solução? No momento da dor, da crise, no momento do desespero, minha irmã, meu irmão, no momento que você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a retaguarda, não vê solução, no momento em que os amigos falham, em que os conselhos humanos falham, nesse momento, o que temos que fazer? Levante seus olhos, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, porque ele vai te dar ânimo, esperança e força para caminhar. Não é, Silas? E Jó, talvez com os amigos foram visitar, tudo bem, é isso mesmo, esperava um ombro amigo. No início foi mesmo. Ombro amigo. Mas não aconteceu isso. Porque o problema dos amigos de Jó, Silas, é que eles buscaram aconselhar, orientar Jó conforme a sua visão teológica. E a visão teológica deles diz assim, ele está sofrendo, então ele está em pecado. E Jó dizia que não estava, então você é teimoso, rapaz. Você tem que... Eu quero fazer, depois você faz sua síntese, eu quero fazer aqui um adendozinho, ainda nesse 1.3, observe, sobre a queixa de Jó. Jó, observe, meus irmãos, interessante. Jó conhecia Deus, assim como os seus amigos, como a causa primária de todas as coisas. Sim. Jó cria que Deus era o Criador, sustentador, soberano e todas as coisas. Então, na visão dele, de Jó, se algo aconteceu, é porque ele, Deus, causou ou permitiu. Contudo, Jó desconhecia as causas secundárias que agiam nos bastidores. Então, Jó cria que tudo que acontecia era com a permissão de Deus. E sobre o problema dele, Jó, ele entendia que aquele sofrimento foi causado também por Deus. Agora, o que Jó não entendia, o porquê Deus permitiu tal sofrimento. Por quê? Porque Jó não tinha o entendimento dos bastidores do mundo espiritual. Jó não sabia que Deus tinha permitido que Satanás tocasse nele. Mas Jó entendia que, por ser justo, Deus permitiu tal sofrimento. Não é? Por ignorar esses fatos, o patriarca acreditava que todo o mal que veio sobre ele vinha de Deus. Então, em momento nenhum, Jó pecou. Eu quero ler aqui Jó 6,14, rapidinho, depois faz assim, Jó 6,14, Jó diz assim, Jó 6,14, olha o que Jó diz. Ao aflito, Jó dirigindo-se a Elifaz, olha o que Jó diz. Elifaz, meu nobre amigo, meu camarada, eu sei que você tem um coração sincero, boas intenções, mas no momento você não está sendo amigo de verdade. Por quê? Aí Jó diz, ao aflito deve o amigo, está no versículo 14 de Jó 6, ao aflito deve o amigo mostrar o quê? Paixão. Ok? A menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. O que ele está falando? Vocês são meus amigos. Vocês me conhecem, são muito sinceros.
Eu não cometi nenhum erro para estar passando por tal situação. Vocês têm que demonstrar misericórdia, é compaixão, não é ficar jogando na minha cara, não. Silas, eu insisto nesse ponto aqui, o que tem de crente jogando na cara da irmã e do irmão que está sofrendo, não é? Em vez de ser o quê? Um homem amigo, compassivo, um amigo, um companheiro. Em nome de Jesus, nesta manhã, neste domingo abençoado, eu quero dizer para a irmã e para o irmão, sejamos amigos leais. Isso. Silas, síntese do tópico que o síntese fala assim, ele traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Eu só queria, para comentar um pouquinho aí, pastor, é porque Jó, ele tinha uma consciência tranquila de que nada fez para merecer tal coisa. E tanto ele buscava explicação, como seus amigos. Agora ele queria explicação de Deus. Não dos amigos. Por isso que ele queria um diálogo com Deus. Ele entendeu que os amigos, por mais sábios que eram, não tinham as respostas para os questionamentos dele. Isso é igualzinho hoje, amigo. Tem hora, minha irmã, meu irmão, que o melhor amigo, a melhor amiga, a melhor pessoa, o melhor companheiro, por mais que ele seja o melhor em tudo, só Deus tem a resposta para o seu dilema. É verdade. Silas, vamos para o número 2? Vamos lá para o tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. 2.1. Ortodoxia engessada. Você pode ler para nós? Vamos lá. Em seu segundo discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Isso. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Ele falando, né? Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Ao vento. E aí, Silas, o que você diz? Pedrada, irmão. Olha, pastor, é o seguinte, eu tenho a impressão também que os amigos de Jó eram bem de situação. Não, todos eram homens sábios, homens cultos, príncipes. E certamente eles também praticavam bem. Sim. Como eles não estavam sofrendo, como Jó estava sofrendo, ele falou, por exemplo, eu não pequei, por isso que eu não estou sofrendo. Isso. Ele fala, olha, eu estou a minha teologia, é essa. Se pecou, sofre. Como eu não pequei, eu não estou sofrendo. Então, era essa, ele tirava por ele. Isso. Eles, amigos dele. Olha, eu sou abastado, eu também sou bem de finanças, de família, tudo, e não estou sofrendo esse mal que o Jó está sofrendo. Logo, ele fez alguma coisa. Em outras palavras, Silas, então, Elifaz e os seus amigos, principalmente Elifaz, não é? Apesar de serem sábios, inteligentes, homens prósperos, é isso? Pessoas respeitadas, eram pessoas que eram engessadas nas suas ideias. E com isso, pastor, eu queria fechar assim, eu não posso comparar a minha situação com a sua situação. Cada caso é um caso, Silas. Olha, olha, você sabe por que você fez isso? Eu não fiz, por isso que eu não estou passando isso. Se você tivesse feito como você não teria... É aquela coisa, alguns irmãos dizem, nunca aconteceu comigo, por que isso acontece com ela ou com ele? É isso aí que Vamos ter muito cuidado com isso. Então, ele faz, ok? Ele era um defensor, viu, Silas? Um defensor fervoroso das ideias, das tradições da época. A religião da época. Nada de errado, não há erro nisso. Agora, o erro dele foi o quê? Foi ser inflexível ao sofrimento alheio. Viu? É possível você ser uma pessoa que defende bons preceitos, boas tradições, porque temos que defender, mas de forma equilibrada, meu irmão. De forma equilibrada. Não é? Verdade. Com amor, com carinho, com respeito, com consideração, se colocando no lugar do outro. Não é isso? Então eu quero fazer uma observação aqui, observa aqui, ortodoxia engessada. Uma observação para agregar mais informações sobre esse ponto. Para Elifaz, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Era uma tradição firmemente estabelecida que Deus recompensava os bons e sempre punia os maus. Isso aqui era uma tradição. Na visão que eles tinham de Deus, tanto Elifaz como seus amigos, e o próprio Jó. Só que Jó, ao ser acometido pelos males diversos, ele começou a rever esse conceito, né? Mas voltando para cá,
Para Elifaz, era uma tradição firme, estabelecida, que Deus recompensava os bons e punia os maus. Jó, portanto, irmãs e irmãs, não nega essa tradição, mas está convicto, pela sua experiência, de que ela estava, no mínimo, incompleta, e de que não se ajustava ao seu caso. Ele tinha consciência tranquila, Isso, pastor. é esse o motivo do seu embate com os seus amigos. E outras palavras, não, peraí, tudo bem, eu respeito a tradição de vocês, a nossa tradição, a nossa visão, eu respeito, mas vamos ser flexíveis. Não vamos ser fechados numa ideia. Eu penso, Silas, a proposta de Jesus, de salvação, de transformação, de cura interior, de libertação, é uma proposta equilibrada. Não é nem um extremo, nem o outro. O verdadeiro cristianismo, a essência do cristianismo, é uma visão de mundo equilibrada. Nem é salgado, nem é insosso. É o quê? Temperado, equilibrado. É verdade. Então, meus irmãos, nós como cristãos, como servas e servos do Senhor, precisamos ter uma mensagem de equilíbrio. Repito, antes de sair por aí acusando A e B, por favor, ora a Deus, diga, Deus, me orienta, dá-me palavras sábias, para não perturbar ainda mais o meu irmão. Então, repitamos, né? A visão teológica, a tradição religiosa na época sobre Deus, a crença em Deus na época, era isso, né? Então, Elifaz defendia com unhas e dentes. Mas por quê? Era bem ortodoxo. Porque ele não estava passando pela experiência de Jó. Estava não. Só quem sofre é onde sabe onde o trem aperta. É muito fácil, Silas, quem está com a barriga cheia, olhar para o faminto e dizer, né, ficar desdenhando. É muito fácil. Quero ver você passar no lugar dele. Vamos continuar? Vamos continuar. 1.2, 2.2, aliás. 2.2. Uma ameaça à tradição religiosa. Então, o que Elifaz entendia que a posição de Jó era uma ameaça, o quê? Aquela visão tradicional. Aquela tradição. É a coisa, olha Jó, peraí, você está indo de encontro a tudo aquilo que nós sabemos, nós vivemos e nós cremos. Mas vamos lá, vou ler aqui. Eu vou até dizer, a sua sabedoria é vã, Jó, nesse tema aí. Você não está explicando certo isso aí. Então, 2.2, uma ameaça à tradição religiosa de Jó. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Em 15, verso 9 e 10, diz a Jó, que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós, também há entre nós encanecidos idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo Elifaz, ainda que esse fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Suas considerações, Silas? Pastor, é o seguinte, Elifaz, aqui, ele continua desafiando Jó. Jó sobre sua religiosidade, que vai de encontro com a de Elifaz, né? Cujo ponto principal é, o justo não sofre. Justo não sofre. Então, lança na conta de Jó, olha só, que sua sabedoria não vale nada agora. Que em vão teme a Deus, olha só, que se julga superior em sua sabedoria, e por aí vai essa acusação. E que estava menosprezando o quê? Uma sabedoria antiga de Jó, valores antigos, aquela coisa toda. Só, pastor, que Jó não abre mão e ele não fica nem em dúvida, mas será que eu pequei mesmo? Não, ele tinha consciência, pastor. Ele tinha consciência pura, tranquila de que estava correto. Ele só não tinha uma explicação naquele momento para dar para Jó. Então ele desabafava em poesia e ele continuava, vamos dizer assim, entre palavras, tentando um diálogo com Deus, provocando para ver se Deus abriu uma janela para conversar. Ele queria que Deus se manifestasse de forma clara, objetiva, né? Verdade. A seu respeito. Mas eu quero ler aqui a observação aqui. Uma ameaça à tradição religiosa, como nós já lemos, né? Isto, viu, meus irmãos, não quer dizer que não houvesse nada certo e que tudo estava errado com o pensamento teológico ou com a tradição teológica dos amigos de Jó. Não, no Jó não havia, não estava tudo errado, havia coisa positiva nas tradições, naquela visão teológica. O que havia é o quê? Uma má interpretação
concernente à pessoa de Jó. O que havia era uma chamada inflexibilidade. Aqui, ó, Jó não nega essa tradição, mas está convicto, não é? Ok? Pela sua experiência, de que ela estava, no mínimo, incompleta. Aí eu concluo dizendo, significa dizer que eles, quem? Elifaz e seus amigos, conheciam apenas uma parte dos fatos, não tendo a visão do todo. Então ele estava fazendo uma análise de Jó sob um ângulo, e não o aspecto todo. E é dessa forma, quando eu e você olhamos para alguém que está passando por uma luta, e de acordo com o que nós achamos, já vamos dando uma opinião negativa, vamos jogando na cara, isso é uma forma errada de pensar. Não, mas eu aprendi assim, foi desse jeito, com fulano de tal aconteceu por causa disso, então o seu caso também é por causa disso. Alto lá. É verdade. Cada caso é um caso. É. Se o irmão está passando por uma luta, primeiro, de onde vem essa luta? Se ele é uma pessoa de bem com Deus, então só Deus para dizer o porquê da luta. Né? Se, por exemplo, uma família está passando por uma tragédia, perdeu um parente, perdeu um filho, meu irmão, não é porque alguém pecou ou deixou, né, de fazer, não, Deus é soberano, meus irmãos. Nós estamos vendo agora o caso, né? A semana nós tivemos a perca, né, de um grande pregador, amigo, irmão, pastor Josué Medeiros, né, irmão? Novo, 52 anos de idade, deu um infarto. O que aconteceu? Não, porque chegou a hora, meu irmão. Meu irmão, chegou a hora. Quando chega a hora, o Papai do Céu leva. Ah, mas é isso. Não vamos questionar. Não, Deus sabe o que está fazendo. Não, mas porque ele estava... Não, eu não... Chegou a hora. Quando chega a hora, Deus leva mesmo. Ora, que negócio é esse? Ah, pastor, eu tinha um filho e meu filho teve um acidente e morreu. Meu irmão, nada acontece fora do plano de Deus. Agora, quem fica aqui, morreu por causa disso, o acidente foi por causa disso. Por favor, não vamos julgar ninguém. Não julgue. Por que julgar o servo alheio? É verdade. Uma pessoa foi acometida de um câncer, por exemplo, uma coisa tremenda. Que pecado, meu irmão, pelo amor de Deus, já falei aqui, que existem N formas de doença, causas naturais, problemas na concepção, enfim, existem N problemas. Então, cuidado, alto lá. Antes de emitir opinião, ore, leia a palavra e deixe o Espírito Santo trabalhar. Silas, vamos para 1.3. Vou ler aqui. E aí, diante dessa situação, Jó suplica por um defensor celeste. 1.3. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. Em outras palavras, Jó, através de uma linguagem poética, buscou contrapor os argumentos de Elifaz. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Qual o texto? Jó 16 ao 17, capítulo 16 ao 17. Né? Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo, observe, firmava-se na terra, isto é, em aspectos humanos. Mas Jó apelava aos céus. Sua fé, isto é, a fé de Jó, o projeta para o alto à procura de quem possa defendê-lo. Em outras palavras, ele quer um defensor que interceda por ele aonde? No céu. Portanto, o patriarca se expressa em linguagem poética, mas a sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo, que está em 1 João, não é? 1 João, capítulo 2, versículo 1. Lá fala do advogado, que é Jesus. Silas, faça o comentário. Pastor, é o seguinte, em determinado momento, os amigos de Jó questionam até
dizendo que Jó na explicação de Jó está querendo ser superior a eles na sabedoria. Ele falou, não, você sabe igual, não é tão sábio quanto nós, mais do que o seu pai, mais do que ele já começa a fazer. Eles detonam Jó. Detona Jó. Então é o seguinte, mas Jó já começa ali, já começou a se contrapor. Mas porque para ele falar na sua teologia, a religiosidade deixa o homem piedoso e favorável a Deus, isso, favorável a Deus. Então, Jó não está recebendo o favor de Deus. Isso. Ele faz só ver o lado exterior da religião. Só o lado exterior Sila, religioso. Eu gostei da colocação. Vê, minhas irmãs, meus irmãos, olha só o que o Silas falou. O lado exterior, cuidado com esse lado exterior da religião. Porque Deus, aqui nós temos que ter muito equilíbrio. Né? Nós não estamos aqui sendo contra sobre usos e costumes. Não. Os bons usos e costumes têm que existir, é de Deus. Não é? Deus compraz com obediência. Isso, nós temos que obedecer nossa igreja, Agora tem um detalhe. O exterior não pode sobrepor a transformação interior. Não, e só Deus conhece o interior. E você disse uma coisa certa. Elifaz estava vendo Jó o exterior. A religiosidade exterior. Estava acusando, você está criticando, você está desdenhando nossa fé, você se acha muito sábio, você está menosprezando os antigos. Quem é você, rapaz? Você está sofrendo por causa disso. Só que Deus, olha só, Satanás vê o exterior, o homem vê o exterior. Isso. Mas Deus enxerga muito além do exterior. E ele vai falar o seguinte, o bom religioso não sofre. Ele vê as intenções do coração. É verdade. É o que diz o salmista, Salmo 51, que Deus não se compraz em sacrifício. É verdade. Mas o sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, observe, Jó estava com o coração quebrantado e contrito. Jó sabia da sua vida espiritual. Porém, ele estava sendo acusado de uma religiosidade hipócrita. Né? Ele chegou ao ponto, pastor, de colocar em Jó a dúvida, será que ele teme a Deus mesmo? Você teme a Deus? Porque não é possível. É igualzinho hoje, irmão. Acontece você teme a Deus mesmo? Nessa igreja aqui, o pastor, a irmã, o irmão, aquele casal, aquela família está passando por aquela luta porque é pecado. É pecado. Está vindo para a igreja só... Ainda usa assim, isso é a mão de Deus. Vai para lá, está repreendido o capeta, em nome de Jesus. Eu vou falar assim, isso é coisa do inimigo. É verdade, pastor. Isso é a mão de Deus. Isso é Deus colocando na prensa. Meu irmão, vamos ter muito cuidado com isso. Pastor... Por quê? Porque nós não conhecemos a vida espiritual de ninguém. Não. Quem somos nós para julgar o servo alheio? Vou repetir aqui, em nome de Jesus, nesse domingo abençoado, não é? Que nós estamos aqui reunidos, estudando a palavra de Deus. A essa família, esse irmão, essa irmã, não é? Por favor, se você está passando por luta e alguém se dirigiu a você com palavras de menosprezo, perdoa. Isso. E fala com Deus. Mesma coisa eu digo, minha irmã, se você vê alguém, sabe de alguém que está sofrendo, e, mais uma vez, não aponta o dedo, não diga que é Deus, que é a mão de Deus, que é Deus colocando na parede, que é Deus. Não faça isso não, porque ninguém conhece o que está por dentro do ser humano. Pastor, nós os homens, nós julgamos pelo outdoor. Pela aparência. O neon que está aparecendo lá, o letreiro, é bonito, o outdoor. Mas Deus conhece o interior. Isso, Ele conhecia o interior de Jó, né? E conhece o interior e o exterior. Vamos lá então para frente? Isso. Ainda aqui, eu quero fechar esse ponto, nós terminar aqui, um defensor celeste. Olha só, sim. Jó ansiava. Nós estamos no tópico 2, os pecadores no encontro da tradição religiosa. Vimos, primeiro, a ortodoxia engessada, segundo, uma ameaça à tradição religiosa, e vemos agora, a defesa de Jó, né? E ele anseia, ele anela um defensor celeste. Lá no livro, no capítulo 16, verso 19, Jó diz, a minha testemunha de Jó está no céu. Pronto. E o meu fiador nas alturas. Portanto, aqui demonstra que apesar da luta, apesar do caos, apesar da angústia que ele estava passando, ele não perdeu a sua fé. Ele cria que os céus em breve iriam se abrir em prol da causa dele. Ei, minha irmã, meu irmão, você que está passando por luta, não se perturbe, mesmo que aparentemente tudo esteja parado, não veja nada. Deus está
trabalhando no tempo dele, ele vai vir ao teu socorro. Aí diz aqui, a minha testemunha, versículo 19, capítulo 16, versículo 19, de Jó, a minha testemunha de Jó está no céu e o meu fiador nas alturas. Portanto, seu anseio por um mediador prenunciava o justo advogado que hoje é Jesus de Nazaré, que está à direita do Pai intercedendo por nós. Silas, síntese do tópico. Ele tinha uma convicção e tinha uma segurança. A segurança da sua realidade, da sua comunhão com Deus, do seu temor com Deus. Então ele falava com autoridade nesse momento. Isso. Né? Sabe por que ele falava? Porque ele sabia que lá dentro ele não tinha. Tanto é que ele fala, o meu defensor está lá. Olha em cima. Muito bem. Síntese desse tópico. Síntese do tópico diz o seguinte. Diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. E Satanás estava de camarote assistindo ali, pastor. Estava doidinho. Ele estava assistindo. Olha, agora, vai ser, nesse próximo discurso, nesse próxima fala de Elifaz, agora Jó vai blasfemar. É um detalhe, Silas, né? Que você falou sobre Satanás, você nota que a partir do capítulo 3 em diante, né? Satanás não aparece. Não aparece, mas ele fica ali. Isso, só que ele fica nos bastidores. Percebe que ele fica nos bastidores. Um detalhe, né? Indiretamente, o que Satanás fez? Ele usou, não é, a visão teológica dos amigos de Jó. Visão essa boa, visão correta para aquela época, porque era a visão, né, que existia, só que Satanás buscou, né, através dos amigos de Jó, contrapor o quê? A fé de Jó. E provocar Jó para falar alguma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, minhas irmãs, meus irmãos, o inimigo, ele usa de artimanha. Ele usa até as nossas boas ideias, as nossas boas palavras, é verdade. Ele usa indiretamente as nossas boas colocações, né? Os nossos bons conselhos, às vezes ele usa para perturbar o irmão que está vivendo uma verdadeira tragédia. Às vezes, né, por inocência, sem querer, nós deixamos que o inimigo use nossos lábios para, infelizmente, contribuir para maior sofrimento na vida dos nossos irmãos. 3 e último. Terceiro tópico, os pecadores diante de um Deus infinito. Vamos lá? Verdade, Primeiro, vamos lá. Deus não se importa com quimeras humanas. Quimeras aqui, queixas, questões. Aqui, ele quer mostrar para Jó que Deus não está preocupado com essas cositas, essas coisas efêmeras humanas. Vejamos, olha aqui. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Isto é, transcendência significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Paramos um pouco. Para Elifaz, Deus é um ser transcendente, é um ser altamente, distante, um ser que não se preocupa com as queixas, nem muito menos com os queixumes do ser humano. Aqui, para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. Deus, era grande e não poderia se envolver em quimeras. O que é quimera? Em debate, em questões humanas. Pode ser imaginação, fantasia, principalmente utopia, nas do pecador Jó. Em outras palavras, para Elifaz, Deus não se envolve com essas questões humanas, principalmente questões provenientes de alguém que está em pecado, mas não quer admitir o pecado. Não é isso? Continuando. A teologia, portanto, de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra. Um Deus indiferente às coisas que criou. Não adiantava, portanto, Jó chorar ou reclamar. Ele precisava apenas se arrepender. Suas considerações, Silas? Pastor, aqui nessas quimeras aqui, ele pode dizer assim, Jó está em devaneio, está devaneando, está se queixando com poesias, com utopia, Isso. E Deus está distante, não está nem aí para ele, É verdade. Então, embora seja transcendente,
mas embora seja transcendente, ele observa o comportamento humano. Isso. Só que ele fala o seguinte, olha, Jó, isso aí não tem conversa não. Isso aí você tem que se arrepender para que Deus tome uma providência ao seu respeito. Verdade. Porque você tá atingindo a nossa realidade. Você fez coisa errada, então está necessitando de um conserto com Deus. Enquanto você não se arrepender, enquanto você não se retratar, você vai continuar nessa quimera. Então, em outras palavras, Jó tinha que o quê? Se arrepender. Eu vou ler aqui uma passagem aqui. Isso tudo está em Jó 22. Isso. Jó 22, 12 diz, olha só, meus irmãos, porventura, diz Elifaz, não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas. Que altura? E o que ele está falando? Deus está distante, Deus é um ser transcendente, é um ser santo, é um ser maravilhoso. Aí no versículo de número 23 de Jó 22 diz, se te converteres, aliás, 22, Jó 22, 22, ele dá o seguinte conselho a Jó, aceita, peço-te a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Aí diz, ele se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastar da injustiça da tua tenda. Em outras palavras, o que ele está fazendo? Arrepende dos teus pecados, Jó. Você está em pecado, você está sendo soberbo. No versículo 30 diz, ó, ele livrará até ao que não é inocente, sim, será liberto da graça. Então, o que ele faz disso? Olha, Jó, é o seguinte, Deus é transcendente, Deus não é atingido pelo pecado, Deus, ele não está preocupado com as suas queixas, Deus quer apenas que você se arrependa. Se você se arrepender, Jó, aqui no versículo 30 diz, se você se arrepender, você será libertado, você será livre, você terá por inocente. O que eu entendo aqui, na visão dele a única coisa que poderia livrar Jó de males ainda mais piores, era Jó se arrepender de algo que ele tinha cometido. E aí, Jó, logicamente, não partiu para isso, porque Jó sabia que era íntegro. Eu queria aqui fazer uma observação sobre essa transcendência aqui, ó. Queridos irmãos, observe. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas. Não adiantava Jó chorar ou reclamar. Ele precisava o quê? Se arrepender. Vamos trazer para os dias atuais? Tem irmãos por aí que apresentam para nós um Deus carrasco, um Deus distante, um Deus que só exige. Deus punitivo. É um Deus punitivo. Esse não é o Deus que o Novo Testamento nos apresenta. Não. O Deus ele pune, mas também... Não, ele pune, porém ele é amor, ele é misericórdia, ele é compaixão, ele se compraz, ele é aquele que está com os braços estendidos, lá em Isaías 59, onde diz, eis que as minhas mãos não estão encolhidas, diz Deus. Esse é o Deus. Então, nesta manhã, querida irmã, não esqueça, em meio ao sofrimento, Deus está de olho em você, e no tempo dele vai te socorrer. Cila, vamos para o item 2? Isso, né? É o último, né? Isso, lê para nós, Silas. Deus caminha com os homens. Isso. Nessa parte da poesia, da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Uhum. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Isso. Aqui só um parênteses, pastor. Pode ler. Quando ele fala, ó, Jó, as suas quimeras, os seus lamentos em forma de fantasia, de utopia, por aí vai, não vai incomodar Deus. Esse tipo de lamento seu não vai... Você tem que se arrepender, né? Se arrepender mesmo. Você está em devaneio, está devaneando. Em devaneio não vai incomodar Deus. Então, aqui ele fala, né? Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ele conhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta.
Isso. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará, né? Certo. O que sua alma quiser, isso fará. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Sim. Né? A ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente. Isso. Não apenas de seu caminhar com Deus, mas de caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Isso é uma realidade pura e certa, pastor. Observação? Não tem como, né? Jó também conhece a transcendência de Deus, Conhece, não fala aí, né? conhece. Agora, ao contrário de Jó, que mesmo com esse atributo, Deus ainda está com ele. Isso. Ele não abandonou Deus. Ele fala, não, mas ele, todo aí fala. E Jó fala com segurança, pois apesar do sofrimento, ele sabe que Deus está caminhando com ele, né? E está vendo todas as coisas. Que o diga 19:25, que eu Todas as sei coisas. que meu Redentor vive e que em breve vai se levantará manifestar. sobre a terra, né? Silas, Ele não teme, ele não teme e continua confiando, Isso, né? isso, Em isso. Deus. Tem a impressão, irmão, que Jó conhece mais a Deus do que os seus amigos. mas sabe por quê? Eu tenho ô, impressão. Silas? Jó conhece mais a Deus do que A os melhor seus maneira amigos. de você conhecer o Deus que você serve, tenho impressão. eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos, para as irmãs e para os irmãos, isso aqui é sério, irmãos. A melhor forma de conhecer a Deus é quando você passa por aflição. Jó mesmo disse, Senhor, se não tivesse sido afligido, não teria te conhecido. Conhecido. Queridas e queridos, é na dor, na angústia, na tristeza que você passa a saber quem é Deus de verdade. E aqui Jó, pastor, é que eu tenho a impressão, é isso mesmo, que Jó conhecia mais de Deus, mais a Deus do que os seus próprios amigos. Eu quero ler aqui, eu Ele rebate quero fazer com uma muita observação. segurança. Isso aqui, olha, isso aqui vai fechar com chave de ouro que nós estamos falando sobre Jó, a intimidade de Jó, o que Jó conhecia sobre Deus. Olha só, Sim. mesmo sabendo, Jó, mesmo sabendo que Deus estava oculto e em silêncio. Vou repetir, mesmo sabendo que Deus estava oculto e em silêncio, Jó tinha consciência de que o Senhor Isso. era um ser relacional. Em outras palavras, mesmo não vendo nada, não sentindo nada, ele sabia que Deus é um Deus que se relaciona com os seus. Principalmente com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Continuando. Deus, Jó sabia, não estava distante a ponto de não conhecer o seu caminhar. Jó sabia que mesmo não ouvindo Deus, mesmo não vendo nada de Deus, mesmo enclausurado em meio ao caos existencial, ele sabia que nos bastidores espirituais, Deus estava no comando da história. É tanto que ele diz, olha Deus, o que eu estou passando é a sua mão. Agora, eu quero, Silas, irmãs e irmãos que nos assistem, que participam dessa EBD nesse domingo abençoado, citar uma referência bíblica, Isaías 57:15. Lá nos fala da transcendência de Deus. Deus é transcendente, isto é, Deus é um ser que está muito além das suas criaturas. Ele é imanente também. Porém, também ele é imanente, ele se faz presente. Olhe só o que Isaías 57:15 diz, abre aspas, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Isso fala da transcendência de Deus. Se parasse aqui a mensagem do versículo, realmente, Jó estaria perdido, nós estaríamos realmente perdidos. Mas a Bíblia diz que ele habita no lugar alto e sublime. Aí vem um detalhe. E também habita com o contrito e abatido de espírito. Detalhes. Para vivificar os espíritos abatidos, para vivificar
o coração dos contritos. Querida irmã, querido irmão, talvez você nesses dias difíceis tenha de cadê Deus? Deus não me ouve. Faça como Jó. Eu sei que no tempo dele ele vai se levantar ao meu favor. O nosso Deus está na glória, mas na pessoa do Espírito Santo, ele habita em você, te consolando, te fortalecendo, te ajudando. Receba essa palavra nesta manhã. Silas, faça a síntese desse tópico, por favor. Pastor, antes de fazer a síntese, só para corroborar com o irmão aí, que Jó tinha o conhecimento de Deus, não se lembra lá, vamos recordar lá no início, quando Jó adorava a Deus, fazia sacrifício? Sim. Ele tinha um relacionamento com Deus. E outra coisa... E Deus recebia o sacrifício dele. Isso. Ele sabia isso. E via, meus irmãos, minhas irmãs, olha, isso aqui olha, é sério. O Ciro disse uma vez aqui na lição passada, e eu vou repetir isso aí. O que levou Jó a enfrentar todo aquele desafio foi a estrutura espiritual que ele cultivava diante de Deus. Ele tinha uma vida na presença de Deus. Ele era um homem de comunhão com Deus, mesmo na bonança, mesmo em meio à fartura. Ele não deixava, ele não largava, ele estava sempre adorando a Deus. Cultuando, sacrificando ali, fazendo... Em outras palavras, Deus viu que Jó tinha reserva de sobra, que benção. isso, no cofre espiritual da sua vida. E quando Satanás, com a permissão de Deus, tentou Jó, Deus sabia, pode tentar, porque ele é meu servo, ele me adora. Ele não me adora de fachada, não. Isso. Tem muitos crentes hoje, tem muitos irmãos que adoram a Deus só de fachada. Por isso, quando vem a luta, vem a dificuldade, pensa que Deus abandonou. É verdade. Queridas e queridos, se você é um adorador em espírito e em verdade, receba nesta manhã a graça de Deus na tua vida e seja vencedor. Silas, síntese. Assim diz o seguinte: enquanto para Elifaz Deus não se importava com as quimeras humanas, para Jó ele caminhava com os homens. Com os homens. O que o irmão acabou de falar, ele adorava, sacrificava, ele tinha comunhão com Deus. O segredo de Sabia lidar disso. com a situação é porque uma coisa, eu me chamo a atenção que Jó, ele não passou por luta para se tornar um adorador. Isso. Ele já era um adorador. Já era um adorador. Aleluia. Graças a Deus. Isso aqui, irmãs e irmãos, isso aqui foi a coisa que veio em minha mente agora. Jó, ele não precisou passar por dificuldades para se tornar um adorador. Não, na bonança ele adorava. Ele já adorava a Deus. É como disse alguém, a adoração já estava no DNA dele. É verdade. Então, aleluia. Não tem como. Então, se você é um adorador, se você é uma pessoa que anda em espírito e verdade, adorando ao Senhor, não é? Pode vir luta que vier, Deus não vai te abandonar. Isso, não se abata com se abata com as acusações. Isso. Eu quero fazer uma observação aqui, freia. Irmãs e irmãos, para fechar, depois você lê a conclusão. O contraste, escute, entre o entendimento de Elifaz, que via Deus de forma transcendente, com a resposta de Jó, que o via de forma imanente, permite que se veja, observe, onde a teologia estava sendo mal aplicada. Aqui é importante. Vou repetir, o contraste entre o entendimento dele ele faz. O que ele faz? Ele via Deus de forma transcendente. Com a resposta de Jó, que via Deus como Deus imanente, um Deus que acorda o necessitado. Permite que se veja onde a teologia estava sendo mal aplicada. Ok? Sim. Então, uma teologia, isto é, uma crença em Deus errada, conduz a uma convicção, a uma ideia, a um conceito errado de Deus. Vou repetir. Uma teologia errada, o que é uma teologia? Uma visão de Deus errada leva a uma crença igualmente errada. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, a minha e a nossa teologia tem que estar conforme a palavra de Deus. Por isso que, Silas, eu insisto, que nós da Assembleia de Deus, pregadores, ensinadores, seja lá qual for nossa atuação, membro em geral, devamos conhecer melhor a nossa teologia, que está
na declaração de fé da Assembleia de Deus, para não termos uma crença errada. Conclusão, Silas. Conclusão do seguinte: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Isso. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou a desgraça ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Muito bem. Okay. Aqui, pastor, os argumentos, embora bonito, né, poético, de Elifaz, não convenceu Jó. Não. Porque Jó tinha a sua convicção. Então, meus irmãos, eu quero só uma bíbliazinha aí. Detalhe, Jó tinha experiência com Deus. Isso, eu ia falar. Jó tinha experiência com Deus. Você, meu prezado, você tem uma experiência com Deus. Se não tem, procura experiência com Deus. Mas se é a sua convicção que você teme a Deus, que você está seguro com Deus, conforme a palavra, deixa as acusações vir, deixa os argumentos até bonito, que quase te convence. Jó chegou ali, parece, não, mas ele tinha convicção, ele tinha uma segurança que Deus estava com ele, que ele era um adorador, portanto Deus não a havia abandonado. Pastor, pode fechar. Jó, mais na frente, no Novo Testamento, nós encontramos Paulo dizendo: eu sei em quem tenho crido. Isso. E sei que ele é poderoso para guardar o depósito. Até o então, fim. minha irmã, meu irmão, creia na palavra de Deus. Não é? Eu sei que tem muitas falácias por aí, muitas ideologias, muitos conceitos teológicos. Ei, estuda a palavra, venha para os cultos de ensino, escola dominical, aprenda a verdadeira teologia. O que é a verdadeira teologia? É o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Aqui está a verdadeira teologia. Tá? Quero dizer para todas e para todos que Deus está no controle da sua história. O salmista Davi, no Salmo 23, 4, diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Minha irmã, meu irmão, Deus está com você nessa batalha. Não olhe para o que as pessoas estão falando, olhe para Jesus. Ele sim, nele você pode confiar. Ele tem a solução para o seu problema. É verdade. Deus abençoe a todos e até a próxima. Bem, meus irmãos, graças a Deus por mais uma escola dominical. Tenham um bom domingo, um bom almoço, né? Isso. Com todos. Irmão, na próxima lição, se Deus quiser, no próximo domingo, dia 15 de novembro, estaremos estudando a lição número 7, que tem por título A Teologia de Bildade. Aqui já é o segundo amigo agora, vamos estudar os três. É a mesma linha de pensamento. A mesma linha de pensamento ele tem, né? Quase, ele tenta convencer Jó, martelar Jó. Jó está sendo martelado ali. Isso. Então, vamos estudar no próximo domingo a Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Pois é. Vamos lá, vai ficar em suspense aí. Isso. Deixa para domingo que vem, em nome de Jesus. Maravilha. Tenha uma boa tarde. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos agora encerrar orando a Deus. Queremos orar pelos que fizeram aniversário nessa semana, né? E também pelos irmãos que estão enfermos. Primeiro, vou orar pelos que fizeram aniversário, né, Senhor? Pai Santo, pedimos a Tua bênção sobre todos os aniversariantes, ó Pai, da semana. Dê a eles saúde física, emocional, espiritual, guardando, livrando de todo mal. Também quero orar, ó Deus, pelos que estão enfermos, Pai. Eu quero orar pelo presbítero Jairo, meu irmão em Cristo, um homem que Deus usou muito para mim abençoar no início da minha fé. Abençoa teu servo, restaura-lhe a saúde. Também eu oro em especial também pelo Samuel, para que aqueles medicamentos surtam efeito, anulando todo o mal que possa existir em nome de Jesus. Também console e conforta o coração do pastor Ocivó e da irmã, Senhor da Glória, sua esposa, que também tem sofrido muito com esses problemas. Pai Santo, abençoa todos que estão ao alcance dessa oração. Entra com providência, Pai. Agora, Senhor, nos espere em paz, debaixo da Tua graça, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Silas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu falei o contrário. Isso. A Deb, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas não tem um detalhe, Silas. Não esqueçamos, né? Hoje tem um grande culto. O grande culto hoje. Às 18 horas. Às 18 horas, Silas. Olha, meu irmão. Hoje, olha, venha receber uma palavra de esperança, de ânimo, uma palavra de fortalecimento. Isso. Você que não pode vir, que está em seu lar com algum tipo de problema,
sintonize, ligue o seu aparelho, enfim, se conecte, ouça a palavra, ore, e Deus vai estar também lhe abençoando. Que tenham todos um domingo abençoado com a graça de Deus. Silas. Amém, pastor. Graças a Deus, até a Amém. próxima. Deus abençoe a todos.